E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo aqui no meu canal. Bom, eu ainda não sei como vai chamar, provavelmente vai aparecer aí pra vocês. Óbvio que vai, né? Porque o vídeo vai estar no canal. Há um tempo atrás eu já estava decidido a criar um canal e eu não sabia muito bem qual tema criar. Eu pensei em humor, gameplay, entre outras coisas. Mas eu consegui chegar a um tema bem específico, que são as minhas viagens. Vou explicar mais ou menos como é que é. De vez em quando eu tenho uns raciocínios e começo a pensar sobre umas coisas muito doidas. Eu começo a filosofar umas teorias e uns assuntos que as pessoas normalmente não param pra pensar, mas que são coisas bem curiosas. E pelo fato da humanidade raramente ter parado pra pensar em assuntos como esses, a gente acaba ficando sem solução para muitas dessas perguntas. Então eu vou apresentar algumas desses questionamentos para vocês, algumas teorias e algumas ideias minhas para vocês poderem raciocinar junto comigo. E eu também quero ouvir a opinião de vocês sobre esse tema, quero ouvir de vocês o que vocês acham sobre o canal, sobre essas ideias. Bom, uma das propostas que eu já tinha pensado para esse canal era de não usar roteiro. Eu vou usar um caderninho. Nesse caderninho vão estar todas as ideias que eu tenho em relação ao tema. Bom, eu vou me basear através dos tópicos que eu coloquei aqui. O vídeo de hoje eu vou falar sobre a vida extraterrestre. Então eu vou pegar algumas ideias minhas e algumas coisas que eu sei sobre a vida terrestre. Bom, então eu vou começar falando de outros universos. A gente vive no planeta Terra, o planeta Terra, que fica na Via Láctea, e a Via Láctea que fica dentro de um universo. Para quem não sabe, o nosso universo não é único. O nosso universo ele vive no aglomerado de universos que se chama multiverso. Então o nosso universo, junto com outros universos, formam um multiverso. O primeiro tópico que eu gostaria de falar é sobre a presença extraterrestre dentro da Terra. Então a gente pode pensar, será que os extraterrestres já nos visitaram? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Então existem várias teorias religiosas, teorias de crenças, de pessoas que acreditam que os extraterrestres já passaram pela Terra. Então eu vou apresentar para vocês algumas das coisas que eles falam sobre a presença extraterrestre aqui na Terra. Bom, eles já falaram, como por exemplo, sobre as plantações de milho no interior dos Estados Unidos. Já falaram que os extraterrestres já pousaram e fizeram desenhos em plantações de milho nos Estados Unidos. Inclusive, vocês estão vendo algumas fotos aí de algumas plantações nos Estados Unidos que apareceram com essas marcas. Outra coisa que a gente pode ver também são algumas imagens de referência bíblica, como por exemplo, imagens de santo, ou imagens de cidades bíblicas ou coisas relacionadas à Bíblia, em que a gente consegue ver alguns sinais que eles acreditam ser OVNIs ou algum tipo de manifestação extraterrestre. Outra coisa que a gente pode ouvir são os inúmeros casos de OVNIs. Quem não tem um tio, algum parente, algum amigo que gosta de contar casos de OVNIs? Isso a gente pode ouvir bastante. Bom, outra coisa que a gente pode pegar também referente à história é sobre a construção das pirâmides. Muitas teorias apontam que as pirâmides tenham sido construídas por extraterrestres. Mas eu posso garantir para vocês que a construção de pirâmides pelos alienígenas é um erro histórico. Então a gente não pode afirmar que as pirâmides tenham sido construídas por esses alienígenas. Principalmente porque isso é uma falta de respeito à sociedade e civilizações antigas da época. Tanto que a gente não costuma ouvir falar que a Torre de Pisa ou outra coisa assim histórica tenha sido construída pelos extraterrestres. Tipo a Torre de Babel, a gente não escuta falar que a Torre de Babel tenha sido construída pelos extraterrestres. São exclusivamente as pirâmides, sabe? Foram os OVNIs, os extraterrestres que construíram as pirâmides. E um outro tópico que eu gostaria de abordar aqui é sobre a organização da sociedade deles e a sua forma de comunicação. Será que é muito diferente da nossa? Será que é associada ou parecida a algum tipo de animal ou vida dentro do nosso planeta, sabe? Imagina, como é que eles fazem para poder se comunicar? Eu não sei como é a questão da estrutura física deles. Então eles, sei lá, fazem vibrações pelas cordas e acabam emitindo sons e formando palavras que nem a gente. Ou será que eles têm algum tipo de comunicação mental? Eu não sei. Porque, em que a gente conhece, os nossos estudos científicos se baseiam basicamente e exclusivamente ao que tem dentro da Terra. Então até mesmo para estudar outros planetas, os cientistas utilizam de coisas que tem dentro do nosso planeta para associar coisas fora do planeta, como por exemplo, eles falam que para presença de vida, que para existir vida a gente precisa de água. Mas a gente não sabe se realmente em outro universo ou se em outro lugar os seres precisam de água para poder sobreviver. Então vida pode ser um conceito bem diferente da nossa. Outra coisa também que a gente pode pensar é que talvez a vida nesses lugares não precise de uma célula. Para quem não sabe, um ser é considerado exclusivamente vivo se ele tiver célula. Tanto que muitas pessoas acreditam que os vírus não podem ser considerados seres vivos, porque os vírus são seres acelulares, não possuem célula. Mas como eu falei, vai que nesses lugares as pessoas os extraterrestres conseguem sobreviver sem células ou sem água. Mas voltando à parte de comunicação, como será que eles fazem para comunicar? Será que o meio de comunicação talvez como as formigas, que
sei lá, batem as antenas. Muitas pessoas que acreditam na presença extraterrestre aqui na Terra acreditam que eles comunicam através de sinais na parte da escrita. Então seria algo como símbolos ou algo que a gente realmente não consegue interpretar. Já até tentaram fazer isso, tanto que serviu de inspiração por causa do menino do Acre lá, que fez várias escrituras na parede dele utilizando símbolos que teoricamente eram para ser alienígenas, só que não são, né? Será que eles têm alguém que consiga, sei lá, controlar eles? Será que eles possuem um líder que organize eles de alguma forma? Como por exemplo, eu tô lendo o livro Eu Sou o Número 4. Pra quem não sabe, Eu Sou o Número 4 conta a história de pessoas, de extraterrestres que vieram de Lorien, que era uma sociedade bem parecida com a nossa, uma forma humana bem parecida com a nossa. E lá eles possuem um guardião, que o nome dele é Pitacus Lorien. É uma coisa para se pensar também, será que eles têm algum líder ou alguém que dite as regras dentro desses lugares? Ou será que eles vivem de forma independente, sem comunicação? Será que eles conseguem viver sozinhos? Como será o lar dessas pessoas? E eu fico imaginando, será que eles devem ter, sei lá, construção feita do material que está presente no planeta deles? Muitos daqueles que acreditam que a vida não esteja presente em outros planetas falam de uma coisa, mas como a vida existe, sendo que a gente não consegue ver a vida, se a gente não teve nenhuma prova concreta até agora. Agora eu gostaria de entrar então em outros dois tópicos para vocês. Como eu falei anteriormente, o conceito de vida deles pode ser diferente do nosso. Então talvez pode ser que existam seres microscópicos, seres de dimensões tão pequenas que a gente não consiga ver, que a gente não consiga sentir, que a gente consiga estudar. Então podem ser seres muito pequenos, podem ser seres invisíveis também, porque como vocês sabem, o nosso conceito de invisibilidade ainda é uma coisa muito relativa. Outra coisa que a gente pode pegar aí das pessoas que eu chamo de egoístas por não pensarem que não existe vida fora dos planetas, uma informação aqui que eu peguei de uma análise que aconteceu no ano de 2014. Foram descobertos 1.853 planetas em 1.162 sistemas solares detectados. Então o que a gente pode concluir? Que existem vários outros sistemas solares. E o nosso estudo do sistema solar está dentro do nosso sistema solar. É só dentro do nosso sistema solar. A gente não conhece os outros sistemas solares. A gente não estudou ainda os planetas dentro de outros sistemas solares. Vamos pensar, isso daqui é uma informação que eu não sei se é dentro da nossa galáxia ou se é dentro do universo. Considerando que seja dentro da nossa galáxia, vamos pegar então os sistemas solares dentro do nosso universo. E voltando a uma outra coisa que eu falei lá no início, vamos pegar o número de galáxias e planetas dentro dos outros universos que compõem o multiverso. Olha a quantidade de estrelas, planetas e sistemas que a gente pode pegar nesses lugares. É muito grande. Então a gente não pode afirmar que não existe vida extraterrestre se baseando unicamente no nosso sistema solar. Um outro ponto que eu posso até tratar em outro vídeo é o surgimento do nosso universo. Lembra que o Big Bang, o que a gente estuda é a partir do Big Bang. A gente não sabe o que era antes, realmente era só poeira cósmica que se acumulou em um ponto específico. O que existia nessa poeira cósmica? Talvez nessa poeira cósmica a gente podia encontrar micro seres vivos. Vou falar sobre um outro assunto que é a quarta dimensão. O que seria a quarta dimensão? A gente tem o conceito das dimensões. A primeira dimensão é o conceito da largura, da altura e da largura, não é isso? A segunda dimensão é o conceito da altura, a terceira da profundidade, que a gente vive a terceira dimensão, tá? Isso daqui é a terceira dimensão, então só de eu conseguir encostar em alguma coisa, conseguir ver profundidade, vocês conseguirem ver que aqui no fundo tem alguma coisa, ver que meu braço está se distanciando, é um conceito de terceira dimensão. Então a gente vive na terceira dimensão, que consiste em largura, altura e profundidade. Existe também a quarta dimensão. A quarta dimensão seria o tempo. A gente não sabe se em outras dimensões, isso é uma outra coisa importante, hein? Se nessas dimensões, os outros universos, dentro dessas dimensões, tem vida extraterrestre. Se em outras dimensões, os extraterrestres que vivem em outras dimensões conseguem ter o controle do tempo. Então pode ser que eles tenham visitado o nosso tempo atual, se eles estão no futuro ou se estão no passado. Para quem não sabe, aquele que tem um controle da quarta dimensão tem um controle do tempo também. Então, além de conseguir navegar entre altura, largura e profundidade, ele consegue navegar entre os três tempos, que seria passado, presente e futuro. Ele consegue olhar entre os três tempos. Então, ele vive os três tempos ao mesmo tempo. Como a gente ainda não tem a capacidade de controlar a quarta dimensão, que seria o tempo, talvez a gente não consiga ver esses seres por causa disso, porque a gente não esteja no futuro ainda. Mas vai que lá no futuro a gente consiga ver isso.
Porque pode ser que eles já estejam no futuro pelo fato de conseguirem controlar a quarta dimensão. Eu não sei se existe vida em outra dimensão ou algo assim, mas pode existir também. E aí seria muito massa, hein? Controlar o tempo, hein? Outro tópico que eu gostaria de entrar aqui é que é um erro falar, é um erro biológico falar que os extraterrestres podem ser mais evoluídos ou menos evoluídos que a gente, certo? Porque o que é o conceito de evolução? Evolução é a capacidade de se adaptar ao ambiente. Capaz até de uma bactéria ser mais adaptada do que a gente, ou ser mais evoluída do que a gente, pelo fato de adaptação. Se os extraterrestres eles possuírem a habilidade de raciocínio ou de pensar, será que eles acreditam em nós? Será que eles já estudaram a gente? Será que esses seres, eles possuem um Deus e esse Deus possui um representante? Então, talvez, é uma coisa bem complexa de se pensar, mas será que para esses extraterrestres é o mesmo Deus, sabe? Tipo, será que o nosso Deus é o mesmo Deus para eles? Será que eles acreditam nesse Deus? Será que eles já tiveram alguma manifestação, um contato direto com esse Deus? E será que esse Deus tem mandado outro representante, como mandou Jesus para nós, tem mandado um outro representante para esse planeta? É uma coisa bem doida de se pensar, né? Esse é um assunto bem polêmico de entrar, questão de religião, então não vou entrar muito. Então galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, beleza? Eu tô aceitando sugestões de temas, então pode deixar aí. Eu vou deixar meu Instagram embaixo, porque eu posso botar alguma enquete lá sobre algum tema que vocês preferirem, alguma coisa assim. Informações e perguntas lá no meu Instagram, beleza? Então é isso, valeu e até o próximo vídeo, teoria, não sei, falou.